convite. Elas brincavam sério, assim, mas nós começamos a conversar sobre a possibilidade desse curso o ano passado, temos pandemia, agendas minhas, agenda da sociedade, mas conseguimos chegar a um acordo de datas. Estou aqui de novo, né? Eu já estive na sociedade o ano passado, uma atividade que a Mônica organizou e que também trabalhamos o Homem dos Ratos, né? E fui muito bem recebido e com muito desejo de voltar. E tive também numa outra atividade do Centro de Estudos, lançando um dos meus livros, isso lá em 2019, né? Que a gente está perdido no tempo e no espaço. Mas então, desde lá que a gente combina esse curso, 2019. Então, a Tereza, com todo o carinho que tem comigo, essa grande amiga aí, que vem me ajudando a trabalhar, estudar, estudamos juntos também. Mas quero agradecer também ao Centro de Estudo, quero agradecer à Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, por vários motivos, pelo retorno, pelo convite. E quando eu pensava sobre, claro, a temática das identificações, a temática das identificações e o modo que eu pretendo conversar com vocês, eu queria só contextualizar rapidamente como é que eu vou me reaproximando da temática das identificações. E tem uma ligação também com a Sociedade Brasileira do Rio, porque eu fui retomar e me aprofundar em uma leitura um quanto mais vertical, obviamente, no pensamento freudiano sobre as identificações, desde o Congresso de Fortaleza, né? Fortaleza, e que o Ney Marinho, né, é o nosso diretor científico. A temática era morte e vida, novas configurações. Então, a temática das identificações ali, elas retornam a ser um objeto de estudo de uma forma mais sistemática, de uma forma mais aprofundada, pela questão daquilo que a gente sabe, né? A questão das identificações no pensamento freudiano, elas vão estar presentes em todo momento, vai ter um recorte especial lá em 21, evidentemente no capítulo 7º. Mas a temática é muito maior, muito mais ampla, e ela é um desafio, né? Um desafio que eu acho que ela parte de ser uma espécie de ponto de partida importante se a gente quiser pensar as novas configurações da sexualidade, essas questões tão importantes e significativas. Se nós quisermos nos abastecer no legado freudiano, a questão das identificações de um lado e dos três ensaios do outro são os três grandes construtos teóricos que a gente pode usar como start, como ponto de partida. E também tem a ver com uma outra questão importante, que a temática das identificações acabaram também sendo outro atravessamento, que à medida, então, que eu vou estudando nos últimos anos, desde 2018, para ter um ponto de partida aí, que eu começo a estudar as questões do racismo, trabalhar as questões do racismo no seu link entre o social e o individual, nós retomamos as questões das identificações, evidentemente, e eu passo, então, a me ocupar disso. E tem uma outra questão importante que também me une muito, né, e une muito as nossas sociedades, tanto a brasileira do Rio quanto a brasileira de Porto Alegre, que é todo esse trabalho que temos feito, que a Vânia Cidade é uma das grandes representantes, né, para esse trabalho de acessibilidade de negros e negras à formação analítica. Então, acho que ambas as sociedades trabalhamos com isso, isso perpassa a questão identificatória nos seus processos de transformação, como é que a gente vai trabalhar nos três grandes segmentos que implicam trabalhar essa questão, né? Questões políticas, econômicas e questões, evidentemente, na área do estudo, do que a gente pode produzir nesse processo de identificação e desidentificação, já que trabalhar o racismo estrutural desde o viés da psicanálise, evidentemente, passa por desmontar essa engrenagem identificatória com suas coisas alienantes e importantes que perpassam a nós, as nossas instituições, evidentemente, que estão vivendo esse processo de se reinventar. Então, importante, significativo, me sinto muito mais confortável, me sinto num momento também de encontro importante com vocês, nesse lugar e nesse espaço, falar sobre essa temática. Bom, como é que eu pensei em trabalhar essa temática no nosso primeiro encontro, né? Vamos ter mais 2 encontros, como é que a gente vai circular? Eu parti do pressuposto, e um pouco um jeito meu aí de trabalhar com essas questões, que não tem como pensar Freud e pensar a questão das identificações descolado de uma questão temporal, né? Nós vamos ter que olhar, às vezes é um pouco cansativo, etc., mas nós vamos ter que fazer um olhar como é que o Freud vai construindo esse conceito até que ele chegue em 21, em especial, que é um momento de convergência da teoria freudiana, e
no eu, no id em 23, né? São os grandes momentos de convergência de algo que ele vem trabalhando desde o projeto, que sempre temos que falar sobre ele em 95, e ver como eu quero citar para você alguns momentos importantes, e o que vai agregando nessa questão das identificações, o que o Freud vai tendo que se implicar para transformar e para avançar nisso que eu chamo, amplamente falando, eu diria que a questão das identificações, eu chamo do sexto shibboleth da teoria freudiana. O Freud vai citar 4 grandes shibboleths, que são os sonhos, a sexualidade, o complexo de Édipo e o inconsciente. Shibboleth no sentido daquilo que o Freud julga que são construtos teóricos imprescindível que todo sujeito que queira se tornar analista teria que poder se meter com isso. Então, esses 4 que ele vai nomear no decorrer da sua obra. Eu nomeei um 5º, evidentemente a transferência, eu julgo um elemento técnico imprescindível, e o 6º elemento é o que nós vamos conversar nesses encontros, que é a questão da identificação. A identificação, ela fazendo o elo, ela fazendo a costura entre esses construtos que o Freud nomeou no decorrer da obra desde 14 até 33. Bom, como é que eu vou partir? Mesmo que eu queira partir de 95 do projeto, eu vou ler para vocês o que eu julgo seja a definição mais brilhante freudiana sobre as identificações. Quem estuda comigo em alguns espaços sabe que essa definição que o Freud faz lá em 38 é uma espécie de mantra. Assim. Lá pelas tantas eu estou perdido nela, relendo, revendo, retomando. Tal é o grau da sua importância. E essa definição que está lá em 38, na autêntica, ela está como fragmentos do espólio, que foi uma folha em branco que foi encontrada na obra freudiana, e nessas folhas tem uma série de frases soltas que o Freud vai cunhar entre junho de 38 e agosto de 38. Então, são frases soltas, elas não estão no contexto, são frases que o Freud colocou no papel já no final da vida, 38, ele vai morrer em 39, e numa dessas folhas, dessas frases, tem uma específica sobre identificação. Eu vou ler para vocês porque merece ser lida. Evidentemente, eu recomendo que vocês possam ler em casa depois, porque na autêntica vai ser chamado fragmentos do espólio. Quem tem a Imago é problemas, achados e soluções, que é como chamaram essa folha em branco. Essa folha solta, em branco ela não é, muito antes pelo contrário, é cheia de coisas importantes. E aqui eu tenho uma outra dívida com a Sociedade Brasileira do Rio de Janeiro. Por que eu tenho uma outra dívida? Porque em 2019, a Vânia me convidou para fazer um ensaio para a Caliban. A Vânia é uma das editoras, na época, acho que agora a Vânia já não vai na cidade, ela me convidou, e a frase que os editores propuseram para todos os autores que foram convidados para fazer esses ensaios, é uma frase que está lá no espólio, ou lá nesses achados, problemas e soluções, que era uma folha que eu já não li há algum tempo, quando a Vânia me faz o convite, então eu vou me reaproximar dessa frase, que é uma frase que fala sobre misticismo e a questão do isso. É uma frase essa frase que foi objeto desse ensaio da Caliban, ela é uma frase de 4, 5 palavras. Mas, a partir disso, eu me encontro com o que eu quero ler para vocês, que eu quero que a gente use essa definição, essa frase freudiana, como uma espécie de guia que vai nos acompanhar de 95 a 38, nesse tempo da obra freudiana. E que, se vocês puderem ler e para o próximo encontro, talvez vocês possam fazer trabalhá-la. Eu volto a dizer para vocês, eu praticamente leio essa frase todos os dias. Eu tenho alguns vícios obsessivos, e um dos meus vícios obsessivos é reler algumas frases todo dia até decorar. Essa aqui eu decorei, mas eu não quero me exibir muito para vocês, então eu vou lê-la, até porque tem pontos bem pontuais que eu quero que vocês prestem atenção, porque cada frase de 4 frases, ela tem um trabalho a ser feito. Um trabalho para se escrever, para se pensar, toda a complexidade do pensamento freudiano e a genialidade desse sujeito, praticamente aí a menos de um ano de sua morte, nós estamos em agosto, vai morrer em setembro de 39. E lá pelas tantas ele vai dizer, em relação à identificação, essa frase é 12 de julho. Então, agora, daqui a um mês, praticamente, ela vai estar fazendo aniversário, a frase. Então, o Freud diz, ter e ser na criança. A criança gosta de expressar a relação de objeto pela identificação. Diz, entre aspas, a criança diria, eu sou o objeto. O ter ocorre depois, após a perda do objeto. Retorna ao plano do ser. Exemplo, seio, aspas.
O seio é parte de mim. Eu sou o seio. Somente mais tarde a criança vai dizer, eu o tenho. Quer dizer, eu não sou ele. Bom, eu sei que a frase ela é densa, ela tem vários adendos importantes, mas esse final, né, que ele diz, eu não sou o seio, é um momento importante e significativo nesse processo de transformação que vai nos jogar a pensar toda a dialética no processo identificatório entre o trabalho do luto versus o trabalho da melancolia. Porque eu julgo, e a partir dessa frase é que eu vou trabalhar e vou resgatar a importância desse jogo entre o trabalho da melancolia versus o trabalho do luto, mais além das questões patológicas da melancolia clássica. Esse trabalho da melancolia é esse aprisionamento a essas identificações primárias, esses aprisionamentos que todos nós carregamos em algum grau. Como isso se manifesta, quais são as consequências disso, nós vamos trabalhar quando a gente passar rapidamente pelo texto de 15, publicado em 17, Luto e Melancolia. Bom, então vamos fazer um pouco essa viagem. Então eu convido a vocês que a gente possa nos aproximar de alguns segmentos da obra freudiana e vamos lá para 95. Por que 95? 95 é o famoso projeto. Há colegas que dizem que eu não sei falar de psicanálise sem falar do projeto. E eu acho que isso é injusto até ali, mas de lá eu acho que é justo, porque lá pelas tantas eu retomo a questão do projeto. Você sabe que o projeto é de 95, o projeto não nasceu para ser publicado, o projeto era da privacidade do Freud com o Fliess, etc. Ele só vem à luz em 1950. Até 1950, os psicanalistas não conheciam o projeto. É em 50 que se publica as primeiras cartas Freud e Fliess, e depois, nos anos 80, se publica uma edição mais completa das cartas Freud e Fliess. Entre essas cartas está o famoso Projeto para uma Psicologia Científica. Esse trabalho de 95, ele vai marcar uma espécie de grande start inicial, né, da obra freudiana. Quando Freud fala da sua história no movimento psicanalítico, no estudo autobiográfico, ele fala como ponto de partida 95. Né? Para mim é 91, porque eu particularmente gosto muito do texto das afasias, que é uma outra história que nós não vamos reportar agora. Mas 95 é um bom local de nascimento da psicanálise, por dois grandes motivos. Nós vamos encontrar em 95 o trabalho do projeto, de um lado, cartas que não foram feitas para ser publicada, e do outro lado, nós vamos encontrar os estudos sobre histeria. Né? Ana Omes, Lúcia, Catarina, todo aquele arsenal clássico, as histéricas vienense, que o Freud vai trabalhar de forma significativa, como nós dizemos, nasce a psicanálise. A psicanálise nasce, e quando eu falava com vocês o ano passado sobre o Homem dos Ratos, nós dizemos a psicanálise nasce com uma histeria, que é mais exuberante, mas também nasce com a neurose obsessiva, porque a neurose obsessiva, o Freud está trabalhando com ela desde sempre. Mas nós sabemos que a histeria toma conta do palco. Como ela toma conta do palco, os neuróticos obsessivos ficam no segundo plano. Mas a psicanálise é tributária em termos de psicopatologia na relação dela com a histeria e na relação dela com a neurose obsessiva. Bom, no projeto, o Freud vai ter um conceito que é o germe inicial. Claro, isso que eu estou conversando com vocês têm que se subtrair, que é uma compreensão e uma versão dos fatos, né? Uma forma como eu fui construindo a minha compreensão desses conceitos, né? Mas eu diria que o primeiro start que é dado na teoria que vai ser a teoria das identificações é dado no projeto quando Freud cunha o conceito complexo do semelhante. O complexo do semelhante, que o Freud tem lá no projeto, na parte 17, 18, quando ele começa a falar do pensar e do julgar, etc., ele vai nos falar do complexo do semelhante. O que é o complexo do semelhante? O Freud fala, assim, uma definição bastante sucinta, que o complexo do semelhante é esse objeto semelhante. Ele vai dizer coisas muito parecidas que ele vai dizer lá em 21. Ele vai dizer que esse objeto semelhante, ele é o objeto que satisfaz. Então, ele é objeto da satisfação, ele é o objeto hostil e ele é o objeto auxiliar. Ou seja, esse objeto semelhante, o Freud vai dizer, é por meio desse outro que o sujeito aprende a se reconhecer. Reconhecer, conhecer através do encontro com o outro. Esse outro que o Freud vai dizer que é o agente da ação específica. A ação específica para Freud é a primeira grande ação que vai fundar o aparato psíquico e que é função dos objetos primários, diríamos nós, no decorrer da obra freudiana, nós diríamos das funções parental, se nós quisermos usar uma outra expressão, essa ação específica.
Essa ação específica, já no projeto, o Freud diz, ela é feita pelo outro, ela tem a ver como grande associação freudiana a fome, o Freud usa como analogia lá no projeto a fome, já que no projeto ainda não existe uma teoria da sexualidade infantil. A teoria da sexualidade infantil, ela começa a ser gestada a partir da interpretação do sonho, mas vai ganhar status metapsicológico só em 1905 nos 3 ensaios. Antes de 1905, nós não temos o status metapsicológico da sexualidade infantil. A partir de 1905, começa a sexualidade infantil ganhar todo o protagonismo que ela vai ganhar durante toda a obra freudiana e todo o exercício do ser psicanalista calcado na sexualidade infantil. Só a partir de 1905, com toda a importância que esse tema vai adquirir na obra freudiana. No projeto, nós estamos 10 anos antes, 95, o Freud não tem essa ideia de uma sexualidade infantil, mas tem a ideia, então, da fome como start. Então, a fome é o que vai determinar que tenha que a surgir um objeto que sacia a fome do bebê. E o Freud já diz, sacia a fome, e essa ação específica, ele diz, toda ação específica tem uma parte acidental. O Freud fala da parte acidental, da ação específica, que tem a ver com os seus objetos primários, mas ele não fala o que é essa parte acidental. Nós vamos ter a resposta da parte acidental também lá nos 3 ensaios, quando Freud vai dedicar um subtítulo importante no 2º ensaio, que é a sexualidade infantil, sobre a questão do acidental. Aí, lá nos 3 ensaios, o acidental tem a ver com a força do inconsciente. O acidental tem a ver com aquilo que o inconsciente deposita no outro, sem que o sujeito saiba do que se trata. Quando a mãe alimenta o seu bebê, ela sabe, sim, que ela está dando leite, que ela está dando amor, carinho, uma série de coisas ela sabe. Mas o mais importante é o que ela não sabe, que é toda a proeminência do seu inconsciente libidinizando e investindo o seu bebê. Então, o complexo do semelhante é o primeiro momento em que o Freud fala desse objeto experiente, que ele fala desse outro que é o agente da ação específica, esse outro através do qual o sujeito aprende a se reconhecer. Uma coisa que eu não disse para vocês no nosso início da nossa conversa e que eu deveria ter dito, então agora eu quero retomar, que é o que a gente poderia considerar uma espécie de conceito universal sobre identificação. Universal no sentido, como é que os diferentes estudiosos do tema, os diferentes dicionários de psicanálise, o que eles têm em comum sobre a identificação? Eu vou citar alguns dicionários. Podemos pegar o Laplanche, podemos pegar o Rudinesco, podemos pegar o Valls, podemos pegar o Mijolat. Esses dicionários e tantos outros que temos em psicanálise. Como é que eles definem identificação? Evidentemente, é todo um apanhado, a temática da identificação é ampla e vasta, né, porque ela tem todo um percorrido vertical e horizontal na obra freudiana, mas todos eles teriam como em comum a ideia que a identificação trata de tomar o outro como modelo, de forma passiva ou ativa. A ideia do modelo passivo ou ativo em relação ao outro, digamos assim, é a essência de todas as definições sobre o que é identificação. Então, isso é importante que a gente tenha como norte, quando se fala do processo identificatório, implica o encontro com o outro como um modelo e que eu vou me apropriar em partes total, parcial desse outro, como é que vai se dar, mas tem então a ver com a ideia do outro como modelo. Né? O outro como modelo, e nesse caminho a gente poderia também dizer uma outra coisa importante, que o eu, né, a concepção do sujeito, ela vai se dar dentro do processo identificatório, dentro da ideia que o psiquismo vai se arquitetar, vai se estruturar pelo outro, no outro, em mim. Então, guardem isso pelo outro, no outro, pelo outro, objeto, no outro, porque é o inconsciente do outro, e o que esse outro faz comigo, em mim, ou comigo, bebê, ou comigo me estruturando psiquicamente. Né? Então, isso, de alguma forma, vai se complexizando no pensamento freudiano, mas, de alguma forma, vamos encontrando marcas disso desde o projeto, desde 95 e desde o complexo do semelhante. Lembre que a palavra complexo, o Freud vai usar para 3 conceitos. O Freud diz o complexo de Édipo, complexo de castração, às vezes o Édipo ele chama de complexo paterno, mas quando ele chama de complexo paterno, ele está se referindo ao complexo de Édipo. O complexo de castração e, no projeto, nós temos o complexo do semelhante. Essa expressão, complexo do semelhante, ela vai sumir da obra freudiana. O Freud não vai voltar a se referir a essa expressão dessa forma. O que a gente pode subentender que o complexo de semelhante vai saindo de cena e quem vai entrando em cena é a palavra identificação. Né? A palavra identificação, propriamente dita,
ela surge, né, numa carta Fliss também, a princípio lá em 96, e ela surge de um processo ainda que não é toda a envergadura teórica. O Freud não tem a noção de inconsciente, nós estamos em 96, né? O inconsciente como tal, como substantivo, só surge em 1900. Entre de 1900, o Freud vai ter uma preconcepção do que é inconsciente, né? Ele começa a desenhar ideias. Psi no projeto, inconsciência na carta 52, mas é só no capítulo 7º, né, lá da interpretação dos sonhos, que nasce o inconsciente, um lugar, uma topografia, um esboço de aparato psíquico, só em 1900, e só lá vai nascer o inconsciente. Mas a primeira vez que ele usa a identificação, ele usa a identificação de uma forma ampla e trabalhando com uma ideia de consciência. E numa carta a Fliss, ele diz sobre a agorafobia. Ele diz, as mulheres que têm agorafobia significa que é um temor de sair na rua e correr o risco de agarrar o primeiro homem que aparecer, porque elas têm uma identificação com as mulheres que se prostituem. Então, a ideia da identificação, a agorafobia e o temor de. Então, a identificação surge nesse primeiro momento como algo esparso, evidentemente, como uma palavra mais do que um conceito, né? Ela é só uma palavra, ela ainda não é um conceito, né? Então, isso nós estamos em 95, 96, essa carta surge essa palavra, e depois na interpretação dos sonhos, o Freud dá um salto importante, né? A interpretação do sonho, aí nós temos o nascimento efetivo da psicanálise, né? Tem autores que vão dizer, a psicanálise tem uma pré-história, que não é uma pré-história, é a história da psicanálise. Mas vamos dizer que eles têm, em parte, eles poderiam ter uma certa razão, porque a interpretação do sonho é o grande momento em que a psicanálise é apresentada para o mundo, né? Os estudos sobre a histeria, eles são importantes, mas eles não têm essa pretensão que o Freud tem com a interpretação dos sonhos, e já vinha ali construindo, falar na Cartas a Fliss, eu posso chamar a minha ciência de psicanálise, 96, etc. Ele vinha, mas quando ele apresenta a interpretação dos sonhos, ele tem capitalizado todo o investimento que até então ele vinha feito para criar uma ciência. Ele já está comprometido com a ideia da psicanálise como uma ciência da natureza desde o projeto. Quando ele consegue tomar para si a universalidade dos sonhos, ele consegue o salto que ele precisava. Lá no capítulo 4º da interpretação dos sonhos, é um momento importante que ele retoma a questão das identificações. E ele retoma lá de duas formas, né? Numa forma em que ele vai falar a questão de que ele não vai usar a palavra identificação, mas ele vai falar a importância dos múltiplos personagens que apresentam no sonho. E ele vai dizer, os múltiplos personagens que apresentam nos sonhos, esses personagens são o próprio sujeito. Ele vai dizer assim, olha, o sonho é egoísta, né? O sonho, nós escolhemos uma série de personagens, mas esses personagens são partes nossas. Partes nossas que eu posso colocar, podemos começar o sonho de Irma. Quem é a Irma? A Irma é uma profusão das mulheres da vida do Freud, que ele representa nela, né? Quem é que são aqueles homens? Quem é que é o Breuer? Quem é que é o Fliss? Quem é que é o Leopoldo? Uma série de figuras, mas essas várias personagens são partes do sonhador que são encenadas por esses personagens. E logo em seguida ele vai dizer, a identificação é mais que uma imitação. A identificação é uma assimilação de traços que tem a ver com um semelhante com a qual o sujeito se confronta. Então, a ideia é que a identificação é mais do que imitação, a identificação tem um quanto de imitação, vide 21, lá em 21 ele vai dizer, a identificação tem a ver com imitação e tem a ver com empatia, né? Num processo de transformação. Mas ele diz, é mais assimilação, e ele fala de traços inconscientes. Aí ele começa a vincular, de alguma forma, a importância da identificação e da identificação como algo que se passa na constituição do inconsciente. Então, a identificação passa a ser um atributo inconsciente. O Freud não está mais interessado na identificação que a gente possa falar numa linguagem mais coloquial, e evidentemente pode ser um desdobramento. Ele está preocupado com como é que essa identificação vai nos constituir como sujeito, como é que isso vai constituir o aparato psíquico, como é que isso vai constituir a história do sujeito. Então, a interpretação do sonho, ele rapidamente assinala isso. Seguido isso, nós vamos ter os clássicos casos onde o Freud vai também trazer à tona, clinicamente, a questão das identificações. Daí nós vamos encontrar o que nesse patamar? Nós vamos encontrar três grandes casos desse primeiro momento, né? Da primeira década, assim, né? Ou 4 grandes casos da primeira década.
nós temos quais são os 4 grandes casos que o Freud vai trabalhar entre 1900 e 1910, na primeira década da história da psicanálise, que nos interessam para hoje. Ele vai trabalhar a Dora, 1901, publicado em 5. Ele vai trabalhar o Hans, o Pequeno Hans, 1909, o Homem dos Ratos, 1909, e o Leonardo, em 1910. Esses casos, eles têm uma linha de trabalho no processo identificatório. Na Dora, propriamente dita, nós poderíamos dizer que na Dora, salvo alguma exceção, a palavra identificação não aparece. Porém, toda a história da Dora, todo o jogo, todo o romance familiar da Dora é um romance identificatório. Né? É todo o jogo dela com a senhora K, com a mãe, com o pai, com o senhor K. O Freud chega a dizer em algum momento, a Dora está identificada com a tosse do pai. Né? Já que ela não pode ter o pai, ela vai sofrer como o pai, etc. Né? Mas não, o Freud não desenvolve toda a proeminência e toda a importância desse romance familiar da Dora, que os pós-freudianos, evidentemente, vão ter material para trabalhar vastamente. Como é que dá esse jogo? Quem é a senhora K? Como é que ela ocupa no imaginário? Que coisas ligam essas mulheres? Que libido homossexual é essa? Quais são as variantes dessa história infantil importante e significativa? Claro que a Dora é de 1901, o Freud atendeu ela por em torno de 6 meses, só vai publicar em 1905. Mas, de qualquer forma, a gente pode dizer que no subtexto e no contexto do caso é uma teoria das identificações sendo vivida e sendo relatada pelo Freud sem trabalhar. É muito diferente do que ele vai fazer no Hans e no Homem dos Ratos. No Hans e no Homem dos Ratos, a questão identificatória, calcada na questão edípica, está posta. Toda a questão do Hans, com a mãe, com o pai, com o cavalo, o Freud vai trabalhando toda uma questão da identificação e como é que esses personagens vão participar desde a conflitiva edípica, do pequeno Hans, com as suas complexidades, e como é que isso vai se desenrolar. No Homem dos Ratos, é lapidar toda a questão do Freud trabalhando esse eixo central das questões assim do ódio em relação ao pai, o pai como interditor, o pai como pedindo acesso à mãe, como é que ele vai se identificar com esses lugares e dessa forma. Porém, talvez o texto central, que vai capitalizar e que vai dar status mais metapsicológico à teoria das identificações, é no Leonardo. Né? O Leonardo, a história de uma neurose infantil, ele é importante e significativo, porque com o Leonardo, eu diria que é um ponto de chegada de várias coisas que o Freud vinha construindo desde o projeto. Quando ele chega no Leonardo, ele tem condições, pela primeira vez, de falar de narcisismo, que é um conceito central para falar de qualquer processo identificatório no pensamento freudiano. Então, ele começa a teorizar as questões do narcisismo. Ele traz a cena de forma daí contundente e clara de algo que vai permear a obra freudiana, que é a mãe como a grande sedutora. Então, a mãe como uma grande sedutora, essa sedução estrutural que o Laplanche vai trabalhar, a sedução generalizada, etc., o Laplanche está muito fiel ao pensamento freudiano, que o Freud retoma a partir do Leonardo. Todo o processo de como é que o Leonardo vai se identificar com a mãe, né, para ter o pai, esse processo importante e significativo, a ausência da figura paterna como um elemento significativo e importante desde o viés freudiano e com o recorte que ele tinha, a importância das mulheres, seja a mãe dele, seja a madrasta, seja a avó, né, paterna, como é que essas mulheres vão participar da vida do Leonardo, como é que vai se engendrar toda a questão. Ali o Freud vai esboçar pela primeira vez uma teoria possível para se pensar a questão da homossexualidade, principalmente se pensar a questão da homossexualidade mais além de toda uma concepção da sua época calcada no determinismo biológico, genético, e não algo da construção da história do sujeito, como a heterossexualidade é produto da história do sujeito, produto do seu romance familiar. Então, com o Leonardo, ele começa a tecer as bases do que nós vamos chamar em 14 das identificações narcísicas, das identificações primárias. Que lugares são esses? Então, os primeiros pilares dessas questões identificatórias que vão ganhar maior proeminência no texto do narcisismo e no texto do luto e melancolia, ele começa a ganhar no Leonardo. Então, toda a história clínica do Leonardo, toda a questão da lembrança encobridora, toda a questão do como é que o Leonardo viveu, aquele fustigar da cauda do pássaro na boca do Leonardo, o que aquilo foi representando, o que aquilo tem a ver com algo, tem a ver com a incorporação, que é uma outra temática que no texto do Totem e Tabu, Freud vai começar a retomar dentro de uma questão do desenvolvimento do processo identificatório.
Então, com o Leonardo, nós temos esse divisor, onde o Freud vai agregando algumas coisas e ele começa a ter uma compreensão das questões das identificações, constituindo o sujeito de uma forma mais estrutural e mais contundente. Do Leonardo, nós temos um outro caso, que é um caso extremamente importante, o caso mais significativo freudiano, e que ele vai ser desenhado na década de 10 a 20. Né? Se a gente for dividindo no tempo. Né? Por que de 10 a 20? Porque aí nós vamos ter o caso do Homem dos Lobos. Freud vai trabalhar com ele de 10 a 14, vai ser publicado em 18. Mas durante esses 4 anos, o Freud vai trabalhar o caso do Homem dos Lobos, e é o primeiro caso que o Freud vai trabalhar de forma mais contundente a dupla face do complexo de Édipo. O que a gente chama complexo de Édipo direto ou indireto, complexo de Édipo positivo ou negativo, invertido. Né? Essa dupla face do complexo de Édipo, no caso do Homem dos Lobos, ele vai trabalhar esse jogo entre a identificação materna com a identificação paterna, com a passividade, com a atividade, esse jogo entre o masculino e o feminino da bissexualidade. Com o Homem dos Lobos é um momento importante e significativo que ele transcende a lógica mais linear, vamos dizer, né, de um Édipo direto, né, do que ele fala, somos todos Édipos na fantasia, a busca do oposto, como se o oposto e o igual não andassem no mesmo universo. Com o Homem dos Lobos, ele começa a trabalhar essa temática. O Homem dos Lobos, evidentemente, vai ter alta em 14 e vai retornar para Freud lá em 19, com problemáticas importantes, mas o Homem dos Lobos, no término dele, ele vai encaixar o primeiro grande texto, que aí, então, o temos também nessa década, que é Totem e Tabu. Totem e Tabu é o momento em que o Freud, então, vai utilizar todo o seu arcabouço teórico, tudo que ele vinha trabalhando para escrever o que ele disse que é um dos seus grandes trabalhos. Junto com a interpretação do sonho, ele diria que Totem e Tabu é um dos seus grandes trabalhos, né? Um dos trabalhos mais importantes que ele escreveu e um dos trabalhos mais audaciosos. Né? O Freud vai propor uma antropologia psicanalítica. Né? Ele vai propor um jeito de nós nos constituirmos como sujeito e como sujeito da cultura. Então, toda a questão mítica do pai da Horda, toda a questão do assassinato do pai da Horda e toda a questão do assassinato, lembrem, os filhos retornam, matam o pai e devoram o pai. A questão do devoramento do pai, a questão da incorporação é extremamente importante. Isso Freud vai dizer que é o protótipo do processo identificatório. O tempo qualquer de um processo de identificação começa pela incorporação do objeto. Né? A incorporação da fase oral canibalística, algo que ele vai trabalhar nos 3 ensaios. Nos 3 ensaios ele vai dizer literalmente, em 1915, na terceira versão dos 3 ensaios, o Freud vai dizer, então a incorporação é o primeiro tempo do processo identificatório. Então, primeiro a incorporação vai ter a ver com o autoerotismo, a incorporação vai ter a ver com as marcas fundantes do aparato psíquico, que é o jeito que ele fala, então, de nessa analogia com o pai da Horda, né, que é assassinato, que é devorado, e que tem o assassinato do pai enquanto pai da Horda, e tem o nascimento do pai enquanto pai simbólico, com toda a importância do pai simbólico, da lei, do interdito, etc. Essa questão do pai da Horda, nós não vamos ocupar muito aqui a importância dele, porque o Freud vai resgatar a importância do pai da Horda na psicologia das massas. E lá ele vai retomar a questão identificatória do pai da Horda e o lugar dele na cultura contemporânea de forma bem importante e bem significativa. Mas, de qualquer forma, então, Totem e Tabu, calcado na sua concepção de complexo de Édipo, né, ele vai construir toda esta questão mítica, então, da importância mítica e a importância da questão do coletivo. O Freud vai ser incansável. Todos os filhos retornam, matam e devoram o pai. Né? O Freud vai dizer sempre que qualquer herói é um pouco uma desmentida do trabalho coletivo. Né? Não existem heróis propriamente dito para o pensamento freudiano. O Freud vai dizer que todo herói é uma invenção da cultura, né? Mas todo herói ele é produto de um coletivo das massas, diria o Freud em 21, que o outorgam aquele lugar e ele faz o ato, mas o ato que é dele, mas é em nome de. Então o Freud vai ser incansável. Nós todos podemos dizer, e eu acho importante enquanto modelo identificatório, que Totem e Tabu é o exemplo do regime mais democrático possível. Quando Freud diz os filhos matam o pai, devoram o pai, estabelece-se uma ordem fraterna. E essa ordem fraterna é uma ordem simétrica e que, evidentemente, responde à lei
ou responde ao totem, ou respondem o pai enquanto representante da lei e não a lei. Então, quando Freud propõe totem tabu, ele também propõe toda uma questão importante e significativa em termos de cultura e em termos de como é que essa cultura se organiza, perpetuando e lidando com as diferenças, com a simetria, etc. Então, Totem e Tabu é o texto por excelência de um lançamento de uma ideia freudiana calcada no regime democrático. Lembrem que o que estava acontecendo nos anos 13 na Europa, de modo geral, as coisas que vão culminar na Primeira Grande Guerra. Bom, de Totem e Tabu, nós vamos para 14. 14 é narcisismo. Bom, narcisismo, nós vamos nos encontrar aí de forma muito mais metapsicológica, de forma mais intensa, com o conceito das identificações. Por que com os conceitos das identificações? Porque com o conceito de narcisismo, em especial o narcisismo primário, nós temos colocado em cena algo que vai virar um conceito, que a maioria de nós já escreveu, já leu, já falou, que é toda a questão das identificações primárias, ou das identificações narcísicas, que vocês quiserem, ou ainda das identificações alienantes. Alienantes não é uma expressão freudiana, é uma expressão provavelmente de uma escola mais lacaniana, mas ela faz sentido. Então, quando Freud vai cunhar, entre outras questões, o que acontece entre o autoerotismo e o narcisismo primário, o Freud vai falar a famosa a nova ação psíquica. Algo tem que acontecer importante e significativo para que esse psiquismo avance do autoerotismo para que tenha um eu e o narcisismo. Essa nova ação psíquica, o Freud não diz o que ela é, o que seria a nova ação psíquica, ela fica em aberto, e aí então vai ter várias leituras. As leituras da qual eu me enganjo, me faz sentido, é que a nova ação psíquica é a identificação primária. A identificação primária que tem a ver com o que nós conversávamos naquela citação de 38. A identificação primária tem a ver com o ser identificado, que é diferente do vir a identificar-se com. A identificação primária, se a gente seguir nesse caminho, é ela que instaura o narcisismo primário e o eu ideal. Então, narcisismo primário, eu ideal, é produto do quê? Produto do investimento parental. Então, o narcisismo primário, as identificações primárias, elas sempre são estrangeiras. Elas sempre são alheias, elas sempre vêm do outro. Então, lembra, somos constituídos pelo outro, no outro, em mim. Esse outro me investe desde o seu inconsciente. O que o Freud vai dizer quando ele define narcisismo primário, que é um dos conceitos mais brilhantes desse texto. Se vocês forem um dia reler Narcisismo, ler não, vão reler, e provavelmente pela N vezes, já que o texto do Narciso talvez seja o texto mais lido pelas mais diferentes escolas em psicanálise, pela riqueza e pela complexidade. Nós temos a obrigação de rever narcisismo primário, porque narcisismo primário, lembrem, é esse momento brilhante do Freud, em que ele vai falar de forma clara, não é uma leitura possível, está dito, ele vai falar de forma contundente e clara a força do objeto na constituição do sujeito. O Freud nunca foi tão claro nisso. Evidentemente, não existe em Freud nenhum momento em que tu possas te construir como sujeito sem o objeto. Isso não existe em momento nenhum. Posso pegar o projeto ou posso ir para o esboço de psicanálise ou compêndio 3840. Tudo o que o Freud diz é produto do encontro da pulsão com o objeto. O que vai diferenciar na obra freudiana e que tem a ver com as identificações é a importância do objeto. Nesses textos que nós estamos trabalhando até os anos 20, com exceção do narcisismo e luta e melancolia, o objeto é importante, mas não é determinante. Importante, necessário, mas não é determinante. Quando Freud escreve o texto do narcisismo em 14 e depois em 15 ele escreve Luto e Melancolia, publicado em 17, ele vai trazer para a cena, para o primeiro plano, a importância do objeto, a importância do outro decisiva na história do sujeito. Nós nascemos presos ao desejo do outro. Vir a ser autônomo é o trabalho de sair desse lugar. Porque narcisismo primário é a frase que o Freud usa lá em Totem Tabu. Ele é produto de demandatos endogâmicos. Filho meu, somente meu. Sair desse lugar do narcisismo primário, do eu ideal, da sua majestade o bebê,
via processo das identificações primárias. Esse filho é maravilhoso para mim. Lembra, narcisismo primário, o bebê maravilhoso para as figuras parentais. Ele é tudo isso, ele é todo majestoso para alimentar o meu narcisismo. O Freud é claro, ele vai usar uma página inteira no ponto 2 do narcisismo para falar do narcisismo primário. Eu costumo dizer, o Freud usa pelo menos 5 ou 6 vezes a palavra deve. Tudo que o bebê deve fazer para satisfazer o narcisismo parental. Eu não estou exagerando, é 5 ou 6 vezes. O bebê deve satisfazer os desejos não realizados dos pais. O bebê deve dar conta do sentimento de mortalidade parental. Esse bebê tem uma dívida impagável, ele vai viver a vida inteira dependendo desses pais e ele não vai quitar essa dívida. Porque não é pouca coisa que ele é encarregado, né? Ele é encarregado de toda a questão da imortalidade, em última instância, né? Lembre que um outro texto que perpassa esse tempo, que é um texto que faz a ligação. O texto que liga narcisismo e luto e melancolia é um texto genial, que tem a ver justamente com a antítese da questão do narcisismo, que é o texto sobre a transitoriedade. Todos nós lemos em tempo de pandemia, também é o texto número 1 freudiano, nesse período, todos nós lemos, estudamos, falamos sobre transitoriedade, que é um texto que o Freud escreve em 16, que tem a ver justamente com toda a problemática narcísica e como é que a gente sai desse lugar, né, reconhecendo a importância das nossas fragilidades. Né? É o texto que fala sobre ética, fala sobre a importância do outro, da destrutividade, o texto que o Freud fala da importância do trabalho do luto como algo libertador. Né? Lembre que nós estávamos falando desde o começo da importância do luto. Então, com o texto do narcisismo, temos em narcisismo primário em especial, que eu estou assinalizando, nós temos toda a problemática das identificações primárias, a questão desse narcisismo primário, desse eu ideal, desse estrangeiro dentro do eu. Isso o Freud vai reeditar em 19, no famoso trabalho do estranho, do qual você sabe, eu gosto muito, tal, por vários motivos transferenciais aí com o estranho, né? Que fizemos o congresso, etc. No estranho, quando o Freud fala do duplo, ele fala do duplo e ele faz uma ligação direta do duplo com o narcisismo primário. Todo o bebê nasce duplo da figura parental, das figuras parentais. Vir a deixar de ser duplo é todo o trabalho de ruptura com essas identificações primárias em prol das identificações secundárias. Sair do lugar de duplicidade das figuras parentais, esse é o trabalho do luto. Todo o trabalho de desidentificação em prol de é um trabalho do luto. Quando o sujeito não consegue fazer esse trabalho, ou parte consegue, parte não consegue, ele fica preso ao que é o trabalho da melancolia. Porque a melancolia nada mais é que o aprisionamento às identificações primárias. Então, eu sempre digo que o Freud, com o texto do narcisismo, ele vai falar da estruturação do aparato psíquico, que isso é importante que a gente diga, né? Até 14, quando ele falava do narcisismo, o Freud falava do narcisismo como adjetivo. A partir de 14, ele vai falar do narcisismo estruturando o aparato psíquico. Aquela velha pergunta do Green, que é uma pergunta provocativa do livro dele, Narcisismo, Estado ou Estrutura, é evidente que é estrutura, né? Mas ele vai retomar isso justamente como uma coisa provocativa, porque não é Estado, é uma estrutura que se mantém em nós com as suas mais variadas matizes e coloridos, né? Então a importância desse. Então, narcisismo, o Freud inaugura a importância do objeto, né? A importância determinante do objeto. Né? O objeto determina destinos. Como é que vai ser esse destino? Vai ter a ver com a interação da vida do sujeito e coisas que podemos vir a conversar, principalmente pela força das identificações primárias. Quando ele vai escrever, um ano depois, Luto e Melancolia, ele vai trabalhar justamente as questões narcísicas. Ele vai seguir na mesma pegada. Né? Claro que nesse jogo entre o luto e a melancolia, ele vai falar desse trabalho do luto, que é o trabalho pelo qual eu posso abrir mão do objeto, ficar com as marcas identificatórias que me remetem ao objeto e poder trabalhar no trabalho de transformação dessas identificações primárias. Então, o trabalho do luto com tudo que ele tem de libertador. Né? Libertador porque eu posso sair desse universo narcísico em nome de. Né? Ou seja, como é que eu vou transitar do eu ideal, narcisismo primário, poderio do objeto, em nome do ideal de. O ideal de é um dever. Né? Eu não tenho, mas quero vir a ser. Vou passar a vida toda trabalhando. Né? Eu posso dizer que cada atividade que eu faço científica é em nome de um ideal de, né? De uma expectativa que
no próximo encontro, naquela atividade, naquele estudo, vai acontecer algo melhor, mais interessante, que vai satisfazer o meu narcisismo de forma mais plena. Isso é o motor da vida, do trabalho do luto. O trabalho da melancolia é aquele que diz, para quê, se tu nunca vai chegar lá? Né? Então, isso é o aprisionamento dessas identificações primárias. Isso é aprisionamento a que, por mais que tu faça, tu não vai chegar. Sim, mas a ideia, bom, vamos ver o que a gente faz apesar disso, é o que permite que a gente avance para as identificações secundárias, ou que a gente chamaria as identificações edípicas, com o que elas têm de importante e significativo. Bom, com esse cenário, rapidamente, nós chegamos aos anos 20, né? A partir dos anos 20, nós começamos um outro momento importante. E o grande texto, depois de 20, são dois grandes textos que eu quero sinalizar, para depois a gente poder conversar um pouco, porque eu já me estendi além dos meus famosos 30 minutos. Eu tenho uma questão temporal aí que eu me perco no espaço e no tempo. Mas vamos tentar ver se eu não tomo mais tempo do que eu combinei com... Muito mais, mas eu já tomei. Bom, a partir dos anos 20... nós temos uma reconfiguração importante na teoria freudiana, evidentemente não só pelo conceito de pulsão de morte, porque isso é pouco. A gente falar que a virada de 20 é a virada da pulsão de morte, isso mas não diz nada, né? Porque é muito mais do que uma nova dualidade em cena, né? A partir dos anos 20, o Freud vai trabalhar de uma forma muito mais contundente a importância desse objeto, né? Porque o objeto passa a ser também fonte da libido, o objeto passa a também ser fonte importante na constituição do aparato psíquico de uma forma muito mais contundente que ele era até então. Ele passa a ser importante por isso. Esse bebê freudiano, a partir dos anos 20, ele vai teorizar toda uma questão importante da passividade originária e não a atividade. Nós temos toda uma discussão que depois dos anos 20, nós vamos ter em cena toda a questão muito mais predominante das questões masoquistas do que as questões sádicas. O sadismo, que era a grande vedete, se vocês pegarem os 3 ensaios, a grande vedete para Freud, o grande interlocutor para Freud é o sadismo. Né? Depois dos anos 20, o grande interlocutor já não é mais sadismo. O grande interlocutor é o masoquismo, e como é que o masoquismo nos constitui? Né? Sustentando aquela máxima, né? Que é sempre a questão do masoquismo em mim ou no outro, mediado pelo processo identificatório. Então, o que existe de fato é o masoquismo, e essa relação masoquista comigo e com o outro, mediada pelo processo identificatório, que vai permear as nossas vidas. Né? Depois dos anos 20, a gente diria que o que nos interessa, o que eu poderia dizer que nos interessa, que a vida humana é os destinos do masoquismo, mediado pelas questões narcísicas. Bom, mas queria pegar os 2 textos centrais das questões das identificações. Psicologia das Massas, evidentemente, todos nós conhecemos. Né? É impossível falar de identificação sem falar do capítulo 7º, que é sobre as identificações, né? Onde o Freud tem as mais brilhantes também definições. A identificação é o mais primitivo laço emocional com o objeto. A identificação é anterior à escolha de objeto. Essa frase é bem importante. A identificação é anterior à escolha de objeto. Porque o Freud está muito ocupado o quê? Com o ser identificado, com o que é produto do investimento parental. Então, ela é anterior à escolha de objeto. A escolha de objeto é consequência do processo identificatório. A escolha de objeto é um resultado, não é algo a priori. Então, essa frase também é importante para que a gente possa relativizar, que talvez é algo que a gente vai conversar melhor no próximo encontro, né? Que escolha de objeto não é igual à estrutura psíquica. Né? A estrutura psíquica é algo amplo e que determina diferentes escolhas de objeto. Por muito tempo, a psicanálise fez uma confusão entre escolha de objeto e estrutura psíquica, como se a escolha do objeto é que determinasse a estrutura psíquica do sujeito, e não que a escolha de objeto é consequência de um processo identificatório. Esse processo identificatório me estrutura como sujeito, e um dos destinos disso é que tipo de escolha de objeto eu vou fazer, mas não o raciocínio equivocado. Da escolha, eu digo qual é a estrutura do sujeito. Não, da estrutura eu posso pensar qual é a escolha de objeto. Então, no capítulo 7º é um momento importante, que o Freud traz a tema da identificação. Ele vai dar todos esses assinalamentos sobre o processo identificatório, ele vai falar aquelas questões que eu dizia para você, assim, todo o processo de como é que esse outro entra como modelo, algo que ele já dizia no projeto, como modelo, como objeto,
como objeto de satisfação e como oponente. Ou seja, as múltiplas facetas de como é que o outro entra na nossa vida psíquica, como é que a gente vai se virando com o outro. Você sabe que lá no Psicologia no Mal-Estar na Cultura, ele vai dizer, né, que uma das grandes questões do sofrimento psíquico do ser humano é o convívio com o outro. Porque esse outro, ele é tudo isso. Né? Ele é a solução e ele é o problema da minha vida psíquica. É em função do outro que eu tenho que lidar com o limite, com a regra, com a alteridade, com uma série de questões. Né? Então, quando o Freud vai costurar ali o Psicologia das Massas, existem 4 grandes capítulos que tratam sobre as identificações. Nós temos o capítulo 7º, que está posto sobre as identificações. Nós temos o capítulo 8, que está amando hipnose. O Freud retoma a questão hipnótica para falar da força e da importância do hipnotizador para linkar o hipnotizador com a relação transferencial. Então, por que o Freud retoma a hipnose 25 anos depois, quase 30 anos depois de ele ter ido para Benhai, trabalhado com a hipnose, ter desistido da meta? Ele retoma não a hipnose como técnica, ele retoma a hipnose para poder compreender que requisitos tem o hipnotizador para poder exercer toda a sugestão que o hipnotizador exerce sobre o hipnotizado. E aí ele vai fazer todo um link, como é que se dá essa relação no processo transferencial e a importância do quê? De novo, dessas identificações primárias. O hipnotizador tem que poder capitalizar as suas identificações primárias e oferecer como polo de atração para o hipnotizado, para que ele possa se deixar hipnotizar, para que ele possa se deixar ser contaminado, que é uma expressão freudiana, pelo poder de sugestionabilidade do hipnotizador. Então, capítulo 8. O capítulo 9, onde o Freud vai falar da horda e as massas. Então, quando ele retoma o capítulo 9, a horda e as massas, é um dos grandes momentos do texto. Eu diria assim, que em termos de processo identificatório, com as massas, esse capítulo ele é lapidar. Eu recomendo quem tiver tempo de ler, releia, em especial esse subcapítulo, que é a horda e as massas. Por que eu recomendo? Porque ali o Freud vai fazer uma leitura muito mais aprofundada da importância do pai da horda. Ali o Freud vai nos recordar que o pai da horda ele não morre. O pai da horda ele é assassinado, parte dele vira um pai simbólico, que vai organizar a cultura com todas as coisas importantes e a vida psíquica, mas ele diz parte do pai da horda não morre jamais e segue, né, preso às bases fundantes das questões narcísicas que nos constituem. O pai da horda, o Freud vai dizer de alguma forma, ele representa, tá, um lado fascista que habita em todos nós. Porque o pai da horda, o Freud vai trazê-lo ali com toda a proeminência desse sujeito despótico, poderoso, esse sujeito que só pensa em si e o outro não tem relevância, ou o outro só entra em cena proporcional àquilo que o outro pode lhe satisfazer. Então, o Freud faz uma leitura desse lugar do pai da horda, da permanência do pai da horda. Porque em Totem Tabu, quando a gente lê Totem Tabu, a gente pode ficar com uma leitura equivocada, que isso é mítico, transforma, ok, nasce o pai simbólico, com toda a importância disso, indiscutível, a lei, a alteridade, etc. Quando Freud volta, ele volta para falar quando o líder encarna o pai da horda. E, evidentemente, quando o líder encarna o pai da horda, nós estamos na vigência de todo o sistema fascista, totalitários, os termos que a gente quiser em todos os regimes não democráticos. Ou, se a gente quiser falar do individual, o lado fascista que nos habita. Né? Esse lado fascista que nós temos que estar todo o tempo atento para que ele não tome conta das nossas atitudes, porque ele está ali presente. Né? Esse lado que toma para si, eu sou a lei, e não que tem uma lei a qual todos estamos subordinados e há que poder trabalhar para suas modificações. Então, quando Freud ressurge, é importante, ele está falando do líder, mas ele está falando da constituição psíquica de cada um de nós, né, como coisas importantes e significativas. E como último assinalamento dessa rápida viajada que eu fiz com vocês, nós não podemos esquecer que 23, no Enoide, é um momento de coroação da teoria das identificações em Freud. Né? Onde o Freud vai trabalhar alguns conceitos importantes, ele vai falar novamente das identificações primárias, ele vai falar de um conceito, identificação direta e imediata. Esse conceito, identificação direta e imediata, é justamente disso que ele está falando, disso assim, desse ser identificado, disso que perpassa, né, do objeto em relação ao sujeito e vai constituir as bases fundantes nisso que nós estamos chamando de algo que é do outro e que o sujeito vai ter que trabalhar para tornar seu. Lembrem a frase que o Freud usa
em Totem e Tabu, o Freud usa também no Moisés o monoteísmo, que é um pouco o que a gente pode trabalhar nos processos identificatórios. Aquilo que herdaste dos teus pais, trabalha para fazê-lo teu. Nós herdamos todo um processo de identificações primárias. Todo esse processo constitutivo do aparato psíquico é uma herança arcaica, uma herança geracional, uma herança transgeracional. Para que isso seja tornado nosso, mais alheio, mais cidadão, se a gente quiser, isso requer trabalho. Isso que eu tenho evocado para vocês. Isso requer, entre outras coisas, né, que via a gente tem para a transformação desses processos identificatórios, que é via esse trabalho do luto, esse não aprisionamento ao trabalho da melancolia. Melancolia é a eterna repetição do mesmo. Melancolia é a autodestrutividade do sujeito impregnado pelas questões mortíferas não trabalhadas e não transformadas, né? E tem uma outra expressão que é bem importante que está lá, que é a primeira grande vez que o Freud vai falar sobre isso, dessa forma, na primeira vez. Ele vai falar de forma tão explícita a importância do arco identificatório do complexo de Édipo. Ele vai dizer, o complexo, em algumas traduções está arco identificatório, em outras traduções está o leque identificatório do complexo de Édipo. Quando Freud diz, né, que de um lado tu tem o Édipo direto, no outro lado tu tem o Édipo invertido. E entre esses dois, ele diz que tu tem uma múltipla possibilidades de processos identificatórios. Como é que tu vai te identificar? Como é que tu vai fazer? Lembre, identificações é um grande mosaico, né? Tem a ver com N questões nos encontros e desencontros com o objeto. Identificação não é reprodução, né? Identificação tem a ver com uma composição a partir desse encontro com esse outro como modelo, com fragmentos, com esses atributos do outro, como Freud diz lá no projeto, que vão constituir esses processos identificatórios. Pessoal, já é quase 9 horas, já passamos das 9 horas, né? Eu não pretendia fazer uma conversa tão longa, mas quis pelo menos que a gente pudesse nos termos uma ideia por onde o Freud andou, o que ele pode ter conversado sobre essa questão ampla. Evidentemente, fiz recortes pontuais para que vocês pudessem ter uma ideia do que eu tenho lido, do que eu tenho pensado sobre essas questões, e que a gente possa agora começar a conversar, e nós temos aí em torno, acho, de uns 30 minutos, para que vocês possam conversar, e depois a gente vai ter, se vocês não desistirem de mim, mais 2 encontros, senão a Elona vai ter que ficar comigo aqui, porque ela não tem escolha, ela é coordenadora, ela vai ter que ficar os 2 encontros, né? À disposição. Mas não foi só porque eu sou coordenadora, né? A gente tá com esse curso ali, né, de olho nele, né? Foi uma escolha, né? É mesmo. Então, tá aberta ali as perguntas. Pode perguntar? Pode, claro. Olha só, você estava falando do ego ideal e do trabalho de luto que a gente faz para chegar no ideal do ego, né? E aí você fala da importância do luto e eu fiquei pensando se você não está trazendo, então, uma dimensão não só destrutiva para a pulsão de morte, na medida em que ela desliga na possibilidade de reinscrição. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, porque a gente fala muito da pulsão de morte, do caráter destrutivo dela, mas quando você fala da importância do luto e dessa transformação, quer dizer, é preciso abrir mão de alguma coisa para adequar e chegar no ideal de ego, né? A outra questão que eu queria te perguntar é a seguinte: você falou agora há pouco do pai da horta, que ele tem um pedaço dele que é simbolizado, né, didaticamente falando, mas tem uma parte que nunca desaparece. A gente pode fazer uma composição desse pai da horda com o ego ideal, que também nunca vai embora na sua totalidade, né? Então, esse pai da horda, não sei se é uma viagem, mas seria em algum momento essa majestade tirânica bebê, esse bebê, sua majestade tirânico. Era isso que eu queria te perguntar. Podemos partir daí lá para conversar algumas coisas? Tem mais uma pessoa que quer fazer uma pergunta. A Marilei, pode ser? Pode. Então, daí você responde, né? Então, Marilei, por favor, você se inscreveu aqui.
quando você fala da identificação, quando a gente fala sobre identificação, a gente sempre fala desse trabalho que o bebê faz em relação ao outro, né? Uhum. Mas na identificação primária, me parece, e você me corrija, por favor, e me esclareça, mas parece que vem do outro, né? Essa nova ação psíquica. Então, por que seria a identificação? É isso. Tá bem. Vamos começar, talvez, pela Marilei, e depois a gente vai e volta nas perguntas da ID também, tá? E Marilei, se eu não responder exatamente, tu me cobra para a gente ver, né? Porque então, até aí nós concordamos plenamente, né, que a identificação primária, ela é produto do investimento parental. Então, acho que nós concordamos, tanto eu quanto tu. A tua pergunta é por que isso é identificação, né? Porque, assim, como é que a gente parte do pressuposto que é justamente quando Freud define lá em 38, o que é a identificação primária, se ela não é produto desse investimento parental, e aí é do rol, daquilo que eu disse em algum momento, desse ser identificado pelo outro. Né? Então, esse processo de ser identificado pelo outro, figuras parentais, que identificam esse bebê para si. Né? O bebê vir a identificar-se com, esse é um trabalho que ele vai ter que fazer. Claro, lembrando que para o bebê fazer esse trabalho, ele precisa ter, de alguma forma, uma ancoragem nessas figuras paternas que permitam ele fazer esse jogo. Né? Esse jogo de ser aquilo que o objeto diz que eu sou, isso é identificação primária, ser aquilo que o objeto diz que eu sou. Né? Vir a identificar-se com esse objeto seria esse trabalho que permeia luto, transformação, sair desse lugar, reconhecer que eu não posso ser a Sua Majestade o bebê, porque a Sua Majestade o bebê, ele é majestoso para quem? Antes de mais nada, ele é majestoso para as figuras parentais. Então, ele está todo num processo de ser identificado e, se tudo andar medianamente bem no seu processo, ele vai poder identificar-se com. Então, toda a identificação primária freudiana, ela advém desse outro e ela vai ser sempre, porque eu acho que é o paradoxo que ela carrega, ela vai ser sempre estrangeira. Para poder vir a ser, é nesse trabalho de apropriação. Como é que tu te apropria de uma identificação primária? Transformando ela, o que seria quase óbvio, numa identificação secundária. Nas identificações secundárias é aquilo que o sujeito pode ser mais dono de si mesmo, dentro daquilo que cada um de nós pode. Então, nesse sentido, ela carrega essa questão paradoxal, mas ela implica que é o casal parental determinando que esse bebê venha a identificar-se comigo, mas é do ser identificado. Então, ele é meu, porque é bebê para mim. Então, se tu lê toda a questão do narcisismo primário, é tudo que o bebê deve corresponder. E esse dever corresponder é o que a gente vai chamar de identificação primária. Por isso que alguns autores chamam, né, isso que daí não é uma expressão freudiana, é agregar algo à expressão freudiana, identificação primária passiva. Né? Quem usa essa expressão, por exemplo, é um psicanalista argentino, Roberto Maruco, que ele chama de identificação primária passiva, que ela tem tudo a ver com aquilo que eu falava que está lá em 23, identificação direta e imediata. A identificação direta e imediata é esse ser identificado. Tá? Qualquer coisa a gente retoma depois. A ID faz duas perguntas, né, importantes, que é toda essa questão assim, né? Se a gente usasse essa expressão, que não é uma expressão freudiana, mas ele nos permite usar, que é o processo de desidentificação. Como é que é o processo da gente ir mais além das identificações primárias? Para que a gente possa ir mais além, há que ter uma ruptura. Né? Tu tem que poder fazer o que... Eu lembro daquele livro do Sérgio Leclerc, que é Mata-se uma Criança. O que é o Mata-se uma Criança do Sérgio Leclerc? É a necessidade, que ele diz, de que haja um assassinato, entre aspas, da representação narcísica primária. Então, há que sair do lugar da Sua Majestade para vir um devir. Esse processo tem a ver, acho que a tua pergunta é tem um processo disruptivo, tem um processo de desacomodar. Lembra, narcisismo é toda uma tentativa de uma homeostasia psíquica, calcada nesse universo das identificações primárias, narcisismo primário, eu ideal. Sair desse lugar,
requer muito trabalho. E esse trabalho é um trabalho de ruptura. Essa ruptura, em termos pulsionais, se a gente trouxer a temática dos anos 20 junto com o narcisismo, isso é um trabalho da pulsão de morte, o potencial criativo dela. Por isso que eu disse rapidamente para vocês, né, que depois dos anos 20, a temática do desenvolvimento do sujeito vai se dar entre narcisismo e masoquismo, né? Não tão narcísico que feche nos mandatos endogâmicos e de ficar subjugado ao poder do objeto, e não tão destrutivo que entre colapso psíquico, que seria o masoquismo mais desgarrado. Então, o jogo psíquico é entre narcisismo e masoquismo, é o que vai mediar a vida psíquica do sujeito depois dos anos 20. E aí tá posto isso que tu dizes, né? Essa necessidade de ruptura. O trabalho do luto é um trabalho de ruptura, é um trabalho de desligamento. Eu preciso me desligar desses objetos para poder ir em busca de outros, que é o que o Freud diz, né? Recolhe a libido para o eu, na perda do objeto, elabora o luto e depois volta a reinvestir. E a impossibilidade de reinvestir é a questão da melancolia, né? Por quê? Porque o sujeito fica preso, o que o Freud diz na melancolia, né? A melancolia, o sujeito regride da escolha de objeto para a identificação. Ele fica preso quem? Ele fica preso nas identificações primárias, que é uma eterna repetição do mesmo. E o trabalho de ruptura não se dá, né? Então, a autodestrutividade fica posto no quadro melancólico de forma importante. A ligação que tu faz aí entre o pai da horda e o eu ideal, sim, nós podemos pensar que é uma ligação que o Freud não chega a fazer, porque lembra, psicologia das massas, o Freud não fala em eu ideal. Ele só fala no ideal D, porque o ideal D é o grande mediador para o Freud da cultura a qual o sujeito está inserido, né? O eu ideal, ele trabalha no texto de 14, vastamente, vai falar a importância do narcisismo primário, da sua majestade o bebê, o poder do objeto, esse bebê tirano, se nós quisermos, né? Só que ele é tiranizado na realidade, né? Porque ele está sob o jugo, mesmo que ele não saiba, né? Lembra, o bebê vive como se não tivesse objeto, mas ele só existe porque o objeto lhe coloca nesse lugar. Então, nesse sentido, se nós fôssemos escolher, né, um local ao qual esse pai da horda permanece, eu diria que é uma boa ideia a gente linká-lo com as bases fundantes do eu ideal, né? Porque é esse lugar do anseio pelo pai, que esse pai que fica ali e, de alguma forma, se ele se torna mais proeminente, ele vai ser responsável pelas grandes questões da destrutividade do sujeito e do meio cultural, porque ele é o único cara que não conhece a lei, né? Ele é o único cara que é pleno, né? Porque o pai simbólico não é pleno, o pai simbólico é um pai castrado, é o pai que reconhece a lei, é o pai que sabe o lugar, né, da lei suprema, né? O único que é pleno, porque é o pai da horda, porque ele não conhece a lei, ele está acima da lei. E aí a gente não precisamos citar exemplo de pessoas públicas que a gente conhece que se portam como se estivesse acima da lei. Falamos das pessoas públicas porque está na imprensa, na televisão, nos jornais, os grandes políticos que se portam como se. Então, isso remota muito mais ao pai da horda do que um pai simbólico. O pai simbólico, evidentemente, tem que estar atravessado, cortado, imantado pela lei. E, nesse sentido, né, a proeminência desse narcisismo primário, em que não tem a marca da castração, isso vai sempre remontar ao pai da horda. Uhum. Eu acho que tem mais alguém querendo... Tem uma mãozinha aqui que eu estou vendo, Eloy, não sei como é que está. Tem. Quem é? Pode falar. Emílio Salles, da SPPA. Tudo bem? Tudo bom, Emílio? Tudo bom, Inês? Tudo bom. Gostei muito da tua aula. Realmente, eu acho que tu deste um apanhado geral aí que nos faça uma ideia, né, ao longo da história do conceito de identificação. Mas é uma pergunta que eu queria te fazer a seguinte. Te ouvindo, eu fiquei um pouco com dúvida de entender a diferença entre uma identificação alienante e uma identificação primária. Ou, pelo menos, tentando refazer um pouco a minha pergunta, entre a diferença entre a identificação alienante e a manutenção da identificação primária. Eu estou com o conceito da ID Feinberg, né? E me parece, pelo que eu entendi, daí tentando articular, que teria que ter uma questão um pouco relacionada ao trauma,
para que a identificação alienante tenha o poder de assumir a parte do self, né? Teria que ter essa força do trauma para dar... Mas pelo que tu está dizendo agora, eu fico pensando que toda a identificação primária sem o trabalho de luto, que fica à mercê da melancolia, ela funcionaria dentro do eu como uma identificação alienante. Ela sempre vai ser o outro. Assim, acho que o Emílio traz uma coisa importante, né? Eu acho que eu não sei se eu cheguei a dizer, mas a gente usa alguns termos. Se a gente quer ser fiel a Freud, minimamente, o Freud nunca vai usar a expressão alienante, né? Pelo menos como conceito, claro. Como palavra solta, ela surge em algum momento, né? Então, acho que o Emílio diz uma coisa importante. A identificação primária, evidentemente, ela é constitutiva do aparato psíquico. Ela é o primeiro grande tempo da constituição do eu. Então, isso é importante e significativo. Agora, se nós fôssemos usar, e eu usei a expressão, está correto o que o Emílio diz, nós podemos chamar que ela é sempre estrangeira e que ela é alheia, né? Talvez quando a gente disser que ela é alienante, nós estamos falando de algo psicopatológico que tem a ver com o traumático patológico, né? Que a identificação primária ela é sempre estrangeira e ela advém do outro. Isso está posto em Freud, é claro, né? E o trabalho de torná-los ela mais própria é o trabalho da autonomia. Agora, um quanto de nós vai seguir preso como um quanto das identificações primárias que são alheias. Talvez seja a melhor forma de expressar alheia, estrangeira, advinda do outro. Agora, eu posso dizer que toda a identificação alienante enquanto patológica, ela está no rol de uma patologia das identificações primárias. Né? Se tu quiser dizer, qual é uma patologia da identificação primária, são as identificações alienantes, porque é um quanto traumático, daí a ideia e outros autores, daquilo que não é transformável e vai estar implicado numa linguagem freudiana, a compulsão à repetição. Se eu falar de compulsão à repetição em Freud, né, eu vou falar do quê? Se eu pegar para pensar nesse universo, eu vou pensar desses traumas, se são traumas precoces e que estão implicadas as identificações primárias, como na melancolia, o Freud é claro, são identificações primárias e um aprisionamento a ela. Né? Essas identificações primárias, nós poderíamos utilizá-la enquanto patológicas como identificações alienantes, porque elas estão implicadas na compulsão à repetição que vai permear a vida do melancólico. O melancólico é clássico, né? O caráter compulsivo da coercitividade de cada vez que ele perde o objeto, ele não tem saída, ele reinicia um ciclo de autorrebroche, de estagna, podendo chegar até a morte psíquica. Ficou claro para vocês do que o Emílio perguntou, porque é bem importante, né, o que são identificações primárias constitutivas do aparato psíquico e são alheias ou estrangeiras, se a gente quiser um outro termo. Quando elas são psicopatológicas, nós podemos usar, e o Freud não usou, que teria a ver com o traumático, e aí então com os alienantes, porque é persistir de uma forma patológica que o sujeito não possa se apropriar com uma parte sua. E a compulsão à repetição é algo que o sujeito não consegue tomar como seu. Se ele tomasse como seu, poderia trabalhar, transformar, e que é o que a análise visa fazer. Né? Claro que nós estamos falando da compulsão à repetição. Lembre que ela tem dois grandes tempos, a compulsão à repetição. Né? Nós temos a compulsão à repetição que tem a ver com o princípio do prazer, que é a clássica, recordar, repetir, elaborar de 14, e temos a compulsão à repetição que o Freud inaugura lá nos anos 20, e daí aquela compulsão à repetição, ela tem a ver com algo mais arcaico. Ela tem a ver com algo do alterotismo, ela tem a ver com esses traumas precoces anterior à própria constituição do eu, né? Do eu ideal. Né? Porque essas identificações primárias são patologias do eu ideal, são quando se trata de patologia. Né? Outra coisa é a compulsão à repetição que o Freud inaugura em 20. Aquele inaugura em 20 é uma compulsão do mais além do princípio do prazer. Então, ela não é uma patologia narcísica, ela é uma patologia do alterotismo. Se eu quiser achar um local para poder pensar didaticamente e metapsicologicamente, quando a gente fala compulsão à repetição do que nunca foi prazeroso, nem em momento da história do sujeito, eu não estou no território do narcisismo. Se eu não estou no território do narcisismo, eu não estou no território do eu ideal. Se eu não estou no território do eu ideal, eu não estou no território do princípio do prazer. Eu estou no território do princípio de nirvana. E se não estou no princípio de nirvana, eu estou lá no autoerotismo, por exemplo, que é anterior à questão do narcisismo. Aqui, a ID faz uma pergunta, tem a ver com a transformação ao contrário, passar de passivo para ativo, sair da identificação alienante?
Tem, a ideia tem essa questão importante, a ideia nossa estudiosa, sobre a transformação no contrário e o retorno sobre si mesmo, né? Que são dois destinos pulsionais importantes que o Freud trabalha em 15, que eu não falei sobre eles, mas eles estavam ali nas pulsões seu destino, que o Freud chama destinos pré-recalque, né? São os primeiros mecanismos de contenção da demanda pulsional. Se a gente tivesse que escolher dois grandes destinos pulsionais que são precoces e que têm a ver com a própria fundação do aparato psíquico, é a transformação no contrário e o retorno sobre si mesmo. Esse é o jogo, né, que o Freud vai falar entre passividade e atividade, né? Isso é o que vai implicar nas mudanças que vão se dar depois dos anos 20. Né? Lembrem, nesse tempo primeiro aqui, nós temos uma atividade versus passividade. Um bebê que nasce com potencial. Por isso que o texto do narcisismo ele é um texto que está fora do contexto. Ele é um texto depois dos anos 20, né? Porque ele trabalha muito com a passividade originária. Tu não tem como pensar no narcisismo primário sem passividade originária. Se o bebê fosse ativo desde sempre, não tem como ser narcisizado, não tem como passar por todas essas identificações primárias, só pela passividade. Então, quando a ideia retoma esse trabalho de 15, as pulsões e seus destinos, ali tem uma parcela que eu sempre cito, que é bem importante, que é quando Freud fala das vozes constitutivas do eu. Isso também tem a ver com o processo identificatório, né? E lá em 15, o Freud vai falar que a primeira voz é o que o sujeito bebê faz com o objeto. Que ele diz, é o que eu lhe faço, pensando no bebê freudiano, o que o bebê faz, pensando na lógica do sadismo. Eu sempre digo, né, o texto Pulsões e seus destinos é calcado na questão do sadismo primário e tem tudo a ver com o pensamento kleiniano. A Klein vai beber muito dessa fonte. A Klein vai desenvolver toda a sua teoria, parte da sua teoria a partir das pulsões e seus destinos, né? Então, ela vai trabalhar muito com essa atividade do bebê, ela vai trabalhar muito com essa questão, né, desse sadismo primário, ativo, volta a masoquismo, transformação no contrário. Né? Então, a voz verbal que é utilizada nesse tempo é o que o bebê faz com o objeto no primeiro tempo. O segundo tempo é o que o bebê faz consigo mesmo. E o terceiro tempo é o que o outro faz com o bebê. Então, isso é um pouco diferente do que a gente vai reler depois dos anos 20, né? Porque depois dos anos 20, esses destinos pulsionais precoces, eles sofrem uma inversão. Né? Então, pensar a passividade originária e o processo identificatório é muito diferente de pensar uma atividade primária e processo identificatório. Né? A gente tem dificuldade de acompanhar os dois textos. Por isso que a gente tem que pegar o texto de 14 e jogar para 20, senão a gente fica com curto-circuito, digamos, porque o Freud fala duas coisas diferentes ao mesmo tempo. Ele vai falar toda a complexidade de uma passividade primária, narcisismo e luta e melancolia, e nas pulsões de seus destinos, e mesmo o texto do inconsciente, ele vai seguir trabalhando com uma atividade primária. E são textos contemporâneos, lidando com realidades psíquicas diferentes. Então, a gente tem que ler, ver e desprender para poder acompanhar o desenvolvimento da ideia do freudiano. Ótimo, obrigada. Obrigada, pai. Tem mais uma pergunta da Sônia, pode ser? Nós temos alguns minutos ainda, tá? E aí a gente fecha, tá, gente? Se não der para responder hoje, eu respondo daqui uma semana. Posso estudar até lá. Para me dar tempo, bom. Sônia. Tá, então, Sônia, por favor. Tá bom, boa noite. Obrigado, Inácio, e pela sociedade também, pela essa possibilidade. Bom, eu vou fazer uma pergunta de alguém que é totalmente leiga. Eu não sou psicóloga, não tenho formação em psicologia. Ótimo. Estou me preparando para, nesse processo de me tornar psicanalista, né? Ainda muito... e nem comecei ainda, estou em fase de seleção. Mas minha pergunta era o seguinte, quando você fala dessa questão do bebê, né? de que nascemos presos ao desejo do outro, e que nascemos, chamou muita atenção essa questão do, entre aspas, desse fardo, não sei como chamar, mas pode ser fardo. Né, é pesado. Isso, que a gente carrega e pode carregar para a vida inteira, né, de ter que satisfazer o outro. E aí eu fiquei pensando o seguinte, quando esse pai, essa mãe, aí eu estou pensando na questão biológica, mas
sabendo que pode ter substituição. Mas e quando esse pai e essa mãe some do mapa? Porque morre, porque abandona, né? Some. Eu fico... E aí eu queria entender, se não puder ser hoje, pode ser, a gente ainda tem 2 aulas, mas eu queria entender como que esse curso segue nesta lógica desse processo de continuidade, de seguir tentando dar conta da responsabilidade desse fardo, entre aspas, que fica para eu seguir com a vida, né? É isso que eu queria perguntar. Olha, tá bem. Eu sempre digo que eu fico com frio na barriga quando vem a pergunta dos colegas mais jovens. Eu digo assim, é uma pergunta básica, assim, que eu não sei o que eu estou perguntando, né? Eu digo, eu não sei o que eu vou responder. Assim, Sônia, sim, acho que a tua pergunta é bem importante por vários motivos. Eu vou te sinalizar alguns e talvez a gente continue, né, conversando nos próximos encontros. Assim, o primeiro, assim, é importante deixar claro, e talvez a gente falou mais de alguns aspectos psicopatológicos, que, para começar, esse processo narcísico, ele é estrutural e ele é necessário, né? O narcisismo também primário, que eu falei, produto do investimento parental, ele é a fonte da criatividade, né? Sermos criativos, no pensamento freudiano, ele é produto da forma como fomos investidos pelas nossas figuras parentais. Então, é importante, ele é estrutural, ele é vitalizante, né? O Freud diz uma frase que eu tomo ela para mim, porque eu parto do pressuposto que eu fui o preferido da minha mãe. Meus irmãos não concordam com isso, mas eles são os invejosos, né? Porque eu sou o 10º, eu sou o mais jovem, o mais brilhante, né? Então, por quê? Eu digo, o Freud diz que o que foi predileto de sua mãe tem tudo para ser imortal. Ou seja, ele está falando do investimento parental, da importância disso. A problemática dessa questão narcísica, dessas identificações primárias, é quando elas são feitas de uma intensidade tal em que não há espaço para esse bebê viver isso com as figuras parentais e também poder romper com isso. Romper no sentido de avançar, porque ninguém é majestade. A gente vai ter que descobrir que a vida é trabalho, é fazer, é se reinventar. Isso é importante que essas pessoas, essas figuras parentais que nos colocaram no trono da sua majestade o bebê, que é uma expressão freudiana, eles também nos tirem do trono, gradativamente, num tempo que a gente vai descobrindo como tocar a vida de uma outra forma, que é um pouco aquilo que a Aide falou, né? Nós nascemos desse jeito eu ideal, e vamos descobrindo que ninguém pode tudo e vamos trabalhando para poder tentar conquistar coisas, inventar, criar, né? Por isso que o Freud diz que o narcisismo é a fonte da criatividade, porque é onde a gente tem que se abastecer para poder criar. Né? Toda vez que a gente vai escrever um trabalho, por exemplo, nós em psicanálise, a escrita faz parte da formação eterna de cada um de nós, é um mergulho um pouco nas questões narcísicas. A patologia está na intensidade e está no amordaçamento, na impossibilidade da ruptura que o bebê vai ter que vir a fazer para ter mais autonomia e poder ir e voltar nas suas questões narcísicas. Podemos voltar depois com maiores conversas sobre isso. Mas o que tu pergunta também é importante quando não existem essas figuras, né? Quando há a morte dos pais, temos vivido isso em termos de pandemia, que às vezes famílias inteiras são devastadas, morrem, ou crianças que nascem em situação de vulnerabilidade. Então, a gente vai ter várias discussões sobre isso, né, Sônia? Uma das saídas para te responder, bom, a partir do momento que esse sujeito humano sobreviveu, alguém se incumbiu da função, né? Que é quando assim vai se trabalhando e a gente vai avançando para as questões do que é a função paterna, o que é a função materna, que vai além do pai e a mãe biológico propriamente dito. Né? Alguém vai se ocupar dessa criança, alguém vai investir essa criança, que pode ser a tia, pode ser a avó, pode ser a babá, pode ser a enfermeira, pode ser a cuidadora da creche. Em suma, é necessário que alguém ocupe esse lugar. Evidentemente que a história dessas crianças vão ser histórias com maior recurso, menor recurso, proporcional com que figuras elas puderam contar nesse processo de vir a se constituir como tal. Como é que foi esse investimento? Qual foi esse processo? Por que caminhos andamos para poder nos constituir como sujeito? Porque o bebê humano, né, ele tem uma particularidade única. Né? Se não houver um outro que entre em cena e nos dê um mínimo de amparo, não tem sobrevivência nem psíquica, nem biológica. O Freud tem uma frase lá no projeto que é uma frase imortal, né? Uma frase que a gente pode não conhecer várias coisas do projeto, ele é um texto denso, tem uma pegada neurológica, etc. Mas uma das frases que está lá, e toda vez que a gente vai escrever sobre essa temática, a gente reporta a Freud, quando ele diz que o desamparo
é a fonte de todos os motivos morais, éticos, etc. Porque nós somos seres desamparados, nós não sobrevivemos sem o outro. Quem vai ser esse outro? Aí nós temos uma multiplicidade de possibilidades. E como é que esse outro vai entrar em cena? Vai ter a ver com as possibilidades mais criativas de cada um de nós, com as dificuldades de dar conta dessas questões. Mas só nessa questão que tu traz, ela é importante, ela remete a uma série de questões, mas de qualquer forma, assim, a importância desse outro e quem vai ser esse outro, aí a gente tem uma série de possibilidades, mesmo em crianças que vivem em instituições, etc. Essa presença do outro, a forma como esse outro entra em cena, faz toda a diferença. Né? Então, todo o trabalho que se faz social é uma tentativa de criar vias para que esse processo de narcisização se dê da forma mais estrutural possível. Porque uma tua pergunta me remete a uma outra coisa, só para dar um toque final, porque é importante, assim, né? O que o Freud vai descobrir com a psicanálise, entre milhões de coisas, mas é extremamente importante, que faz da psicanálise uma ciência muito própria, é que o Freud ele diminuiu, né, a grande cisão que a medicina fazia entre o normal e o patológico. Né? O Freud faz uma costura e aproxima e diz assim, numa linguagem bem chula minha, somos todos farinha do mesmo saco. O que diferencia a particularidade de cada um de nós, o Freud vai dizer que é a intensidade. O Freud é o cara que diz a psicose nos habita. Antes do Freud, o psicótico estava lá e o dito normal estava aqui. Antes do Freud, o perverso estava aqui e o outro estava aqui. O Freud vai aproximar e vai dizer isso constitui o humano. Como vamos combinar isso? Como vamos nos organizar com isso é que vai marcar as diferenças. Se a gente falar de uma estrutura psicótica, perversa, tá? É como se organiza a mesma matéria-prima, que é a matéria-prima que constitui o humano, que tem a ver com a sexualidade infantil, que tem a ver com o desejo, tem a ver com a nossa destrutividade. Quando eu dizia que todos nós abrigamos um fascista dentro de nós, isso não é metáfora. Isso é um pensamento freudiano. A diferença entre um neurótico que consegue trabalhar com esse pai da horda e um perverso é que o perverso vai dar ação a esse pai da horda, digamos, e vai destruir a si o outro. O neurótico vai trabalhar, vai ficar culpado, vai se dar conta que fez merda, vai tentar reparar, etc. Então, a diferença é como lidamos com essas questões, mas temos que lidar com ela o tempo todo, porque isso nos constitui. Então, essa questão mais projetiva que normalmente o humano faz, o Freud vai dizer, olha, é só uma tentativa de colocar no outro algo que é nosso. Né? E como é que nós vamos lidar com isso? Né? E sabemos, e tu está vivendo essas questões, uma das grandes questões que temos trabalhado no mundo psicanalítico nos últimos tempos é o racismo que nos habita. Né? Porque reconhecer que o outro é racista, isso está dado. Agora, reconhecer que eu sou racista, que eu tenho uma história, que eu tenho identificações, que eu tenho marcas que transcendem, né? O Emílio falava das questões transgeracional e que isso é reeditado, ressurge, e eu vou ter que trabalhar para não ficar capturado nisso. Todos nós, negros, brancos, índios, carregamos isso, porque somos produtos também da cultura a qual estamos inseridos, e esses parâmetros estéticos, etc., permeiam a nossa história. Mas eu acho que eu já ocupei o tempo de vocês aí, além do combinado.